Estamos aqui lendo a palavra de Deus, Levítico 9, nós lemos ontem, né, no 8º dia. Moisés convocou Arão, os filhos de Arão e os anciãos de Israel. Ele disse a Arão: pegue um bezerro, Arão, como oferta pelo pecado, e um carneiro como oferta queimada. Ambos têm que ser sadios, e apresente-os perante Jeová. Mas você dirá aos israelitas: pegue um bode para a oferta pelo pecado. Pegue um bezerro e também um carneiro, ambos de 1 ano de idade e sadios, para a oferta queimada a Deus. Um touro e um carneiro também, para o sacrifício de participação em comum, a fim de sacrificá-los perante Jeová. Uma oferta de cereais também, misturada com azeite, pois hoje Jeová lhes aparecerá para vocês, povo de Israel. Assim, eles levaram para diante da tenda de reunião aquilo que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia aproximou-se então e ficou de pé perante Jeová. E Moisés disse: isto é o que Jeová ordenou que fizessem, para que a glória de Jeová apareça a vocês. Moisés disse então a Arão: Arão, aproxime-se do altar e apresente a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada, e faça expiação por si mesmo e por sua casa. Depois apresente a oferta do povo de Israel e faça expiação pelo povo de Israel, assim como Jeová ordenou. Arão aproximou-se imediatamente do altar de Deus e abateu o bezerro da oferta pelos seus próprios pecados. Então os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue, e Arão mergulhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e derramou o restante do sangue junto à base do altar. Arão fez fumegar no altar a gordura, os rins e a membrana gordurosa do fígado do animal oferecido como sacrifício pelo pecado, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. E ele queimou a carne e queimou o couro no fogo, fora do acampamento dos israelitas. Depois, Arão abateu a oferta queimada, e os filhos de Arão, que eram sacerdotes também, lhe entregaram o sangue, e Arão o aspergiu em todas as laterais do altar. Eles lhe entregaram os pedaços de oferta queimada, junto com a cabeça do animal, e Arão o fez fumegar no altar, botou fogo. Além disso, Arão lavou os intestinos, lavou as pernas do animal e fez fumegar sobre a oferta queimada no altar. Arão apresentou então a oferta do povo, pegou o bode da oferta pelos pecados do povo e o abateu, e fez com ele uma oferta pelo pecado, assim como havia feito com o primeiro animal, e apresentou a oferta queimada e a ofereceu segundo o procedimento normal. Assim que apresentou a oferta de cereais, Arão encheu a mão com uma porção da oferta e a fez fumegar no altar, além da oferta da manhã. Depois abateu o touro e o carneiro do sacrifício de participação em comum, que era para o povo. Então os filhos de Arão, que eram sacerdotes também, entregaram a Arão o sangue, e Arão o aspergiu em todas as laterais do altar de Deus. Quanto aos pedaços de gordura do touro, a cauda gorda do carneiro, a gordura que envolve os órgãos internos, os rins e a membrana gordurosa do fígado, os sacerdotes colocaram todos esses pedaços de gordura sobre o peito dos animais já mortos. Depois disso, ele fez os pedaços de gordura fumegar no altar, botou fogo. Mas o peito e a perna direita dos animais, Arão moveu para frente e para trás, como oferta movida perante Jeová, assim como Moisés havia ordenado. Então, depois de fazer a oferta pelo pecado, a oferta queimada e os sacrifícios de participação em comum, Arão, sacerdote, levantou as mãos para o povo de Israel e os abençoou e desceu. Ele estava no monte. Por fim, Moisés e Arão entraram na tenda de reunião. Depois saíram da tenda de reunião e abençoaram o povo israelitas. Então a glória de Jeová apareceu a todo o povo de Israel.
E saiu fogo da parte de Jeová e consumiu a oferta queimada e os pedaços de gordura que estavam no altar de Deus. E todo o povo viu isso. E eles começaram a gritar e se prostrar com o rosto por terra. Essa aí foi Levítico 9, né? Agora vamos começar em Levítico 10. Mais tarde, Nadab, Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário e colocaram nele brasas incenso. Incensário é onde coloca incenso colocaram incenso sobre as brasas. Versículo 1. Então ofereceram perante Jeová, Deus Pai de Jesus, fogo ilícito. Quando é ilícito, porque não é lícito. Ilícito é algo condenado, o que ele não lhes havia ordenado fazer. Então, eles fizeram, os filhos de Arão, que eram Abiú e Nadab, eram sacerdotes, eles fizeram algo que Deus não mandou fazer. Versículo 2. Então, saiu fogo diante de Jeová. Saiu fogo da onde? De Jeová, de Deus, Pai de Jesus. E os devorou. Devorou quem? Nadab e Abiú, filhos de Arão, que eram sacerdotes. Matou. O fogo matou. Deus mandou fogo que matou Abiú e Nadab, que eram sacerdotes, porque eles fizeram coisas que Deus não havia mandado eles fazerem, que é acender ali o incensário. E colocaram brasas no incensário de Deus e colocaram incenso sobre as brasas de Deus, coisa que Deus não mandou eles fazerem. Então, da parte de Deus, Deus mandou um fogo, devorador mesmo, um fogo, e matou aquele fogo que Deus mandou, matou Nadab e Abiú na hora. Versículo 2. Então saiu fogo de diante de Jeová, Pai de Jesus, e os devorou. Devorou quem? Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão e eram sacerdotes. De modo que eles morreram perante Jeová. Eles morreram. Jeová está vendo o que eu estou fazendo aqui agora. Então, se ele quiser mandar fogo para me matar, ele de repente vê um fogo aqui e me mata. Versículo 3. Moisés disse a Arão, seu irmão mais velho: Arão, isto é o que Jeová disse: eu serei santificado entre os que estão próximos a mim. Eu serei santo para as pessoas que estão próximas a mim. E serei glorificado, eu, Deus, Pai de Jesus, serei glorificado diante de todo o povo de Israel. E Arão permaneceu calado, mesmo com aquela dor de ter perdido os 2 filhos mortos pelo fogo, que Deus matou. Versículo 4. Assim Moisés chamou Misael, Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham, Misael, venha Eusafã. Aqui tirem seus irmãos de diante do lugar santo e levem-nos para um lugar fora do acampamento. Você lembra? Como se fosse aquele resto das ofertas que Deus falou que não era para comer. Leva para fora do acampamento de Israel, achando que Deus é só amor. Deus também é fogo devorador. Afinal, quem quer matar, ele mata mesmo. Mata. Versículo 4. Assim Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham, Misael, venham, Eusafã. Tirem seus irmãos de diante do lugar santo e levem-nos para um lugar fora do acampamento de Israel. Versículo 5. Portanto, Uziel e Eusafã foram e levaram os corpos, ainda com as vestes compridas, para um lugar fora do acampamento, assim como Moisés lhes ordenou, deu ordem. Eles eram sacerdotes, os 2 que fizeram coisas que Deus não tinha mandado eles fazerem para ele. Versículo 6. Então Moisés disse ao seu irmão mais velho Arão e os seus outros filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: não deixe seu cabelo ficar descuidado, não, nem rasguem suas roupas, não, para que não morram e para que Deus não fique indignado com toda a assembleia.
seus irmãos, Nadab e Abiú, eram sacerdotes escolhidos por Deus. Seus irmãos de toda a casa de Israel chorarão por aqueles que Jeová destruiu pelo fogo. Então, olha o que Moisés falou para os irmãos que eram sacerdotes, daqueles que morreram, que Deus matou com fogo, ó. Então Moisés disse a Arão, pai daqueles 2 rapazes que foram fazer o incenso para Deus que Deus não tinha mandado. Botou fogo neles na hora. Eles morreram estorricados. Eles estavam com a roupa de sacerdote que Deus tinha mandado fazer para eles. Moisés pediu que eles não sofressem, não ficassem descuidados perante Jeová, não, por causa dos irmãos dele que morreram, não. Então, versículo 6. Então Moisés disse a Arão e aos seus outros filhos de Arão, que era Eleazar e Tamar: Arão, meu irmão, eu sei que seus 2 filhos acabaram de morrer, que Deus mataram eles, estorricados aí, botou fogo neles. Eleazar e Tamar, eu sei que os seus irmãos morreram aí porque Deus botou fogo neles. Não deixe seus cabelos ficarem descuidados, cuide dos seus cabelos, não rasgue suas roupas, para que não morram, porque essa roupa aí quem mandou fazer foi Deus, roupa de sacerdote. E para que Deus não fique indignado com toda a assembleia, os seus irmãos de toda a casa de Israel chorarão por aqueles que Jeová destruiu pelo fogo. Versículo 7. Não se afastem, Arão, Eleazar e Tamar, da entrada da tenda de reunião. Fiquem em pé, senão vocês vão morrer, pois o óleo de unção de Jeová, Pai de Jesus, está sobre vocês. Vocês são sacerdotes, vocês foram ungidos por Deus. Assim como Nadab e Abiú que morreram, que Deus matou eles, assim eles fizeram o que Moisés ordenou, porque senão eles iriam morrer. Versículo 8. Então Jeová, Pai de Jesus, disse a Arão, seu irmão. Então Jeová disse a Arão, versículo 9. Não beba vinho, Arão, nem outras bebidas alcoólicas, Arão, nem você e nem os seus filhos, o seu resto do filho que deixei vivo aí, ó. Quando forem entrar na tenda de reunião, se vocês beberem, vocês podem morrer. Então é melhor que vocês não bebam para que vocês não morram. É um decreto, Arão, permanente para todas as suas gerações. Não entra no templo bêbado. Versículo 10. Isso é para fazer diferença entre o que é santo e o que é profano, e entre o que é impuro e o que é puro. Versículo 10 do capítulo 10 de Levítico. Então, se ele entrasse, Arão e os outros filhos que restaram, que Deus não matou, né? Que eles não fizeram coisa errada, só foi os 2 ali, Nadab e Abiú, que fizeram o que Deus não pediu. Aí Deus mandou o fogo e matou eles estorricados de fogo lá. E falou assim, olha, vocês não vão ficar de luto, vocês vão fazer a barba, vão colocar a roupa de sacerdote, vão ficar na frente da tenda de reunião. Vocês não vão beber bebida alcoólica nenhuma, nem um pouquinho. Porque se vocês beberem bebida alcoólica, vocês morrerão. Porque para ficar na tenda de reunião, vocês são sacerdotes, vocês já foram ungidos, não tem como voltar atrás, a não ser que vocês morram. Que eu mate vocês, Deus falou. Então, se vocês chegarem lá com um pingo de álcool na boca, vocês irão morrer, porque lá é lugar de coisa pura. De coisa pura, não é impura, não. É um lugar santo, não é lugar de coisa profana, não. Então, eu não quero que vocês bebam vinho e nem outra bebida alcoólica, tá bom? Tá bom, né? Mataram os 2 filhos dele. Claro que ele falou, tá bom, não vamos beber nada não. Nós vamos fazer a barba, vamos colocar a roupa de sacerdote limpinho, vamos ficar lá na tenda de reunião do Senhor. O Senhor nos ungiu o sacerdote, vamos fazer o que o Senhor ordena. Não é igual fazer a Nadab e Abiú que fizeram o que o Senhor não mandou, não. Versículo 11. E para ensinar o povo de israelitas todos os decretos que Jeová lhes falou por meio de Moisés, tá bom, Arão? Versículo 12. Moisés falou então a Arão. Moisés era irmão de Arão. Moisés era irmão mais novo de Arão. E falou também aos seus sobrinhos, Eleazar e Itamar. Os que sobraram aí, os dois. Deus consumiu com fogo. Botou fogo neles e eles morreram.
porque fez coisa que Deus não achou legal. Tava com a roupa de sacerdote, foram lá e queimaram incenso para Deus na hora que Deus não mandou eles queimarem incenso, gente. Queimar incenso para Deus? Mas Deus falou que não era. Era só na hora que Deus manda. Versículo 11. E para ensinar os israelitas todos os decretos que Jeová lhes falou por meio de Moisés. Versículo 12. Moisés falou então para o seu irmão Arão e para os seus sobrinhos Eleazar e Itamar, os filhos que lhe restaram. Eleazar e Itamar, das ofertas feitas por fogo a Jeová, pegue o que sobrou da oferta de cereais, façam pães sem fermento e coma-nos perto do altar de Deus, porque é algo santíssimo. Versículo 13. Vocês, Arão e os seus dois filhos, Arão, que são sacerdotes, devem comê-los num lugar santo, porque é a porção concedida a vocês, sacerdotes, Arão e seus filhos, as ofertas feitas por fogo a Jeová, Pai de Jesus, pois isso é o que me foi ordenado por Deus. Versículo 14. Vocês, Arão, e os dois filhos que restaram de Arão, sacerdotes, também comerão no lugar puro o peito apresentado como oferta movida e a perna apresentada como porção sagrada, que é a perna direita do animal. Vocês e seus filhos e suas filhas, porque essas partes dos sacrifícios de participação em comum dos israelitas foram dadas a vocês, sacerdotes, e a seus filhos como porção concedida. Deus deixou vocês comerem. Versículo 15. Junto com a oferta de gordura feitas por fogo, eles trarão a perna apresentada como porção sagrada e o peito apresentado como oferta movida, a fim de mover a oferta movida para frente e para trás perante Jeová, Pai de Jesus. Essa será a porção concedida a você e aos seus filhos permanentemente, assim como Jeová deu ordem. Versículo 16. Então Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e descobriu que o bode tinha sido queimado, de modo que Moisés ficou indignado com os seus sobrinhos Eleazar e Itamar, que eram filhos de Arão, seus sobrinhos, que restaram, e disse: Eleazar e Itamar, por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo, visto que é algo santíssimo? Eleazar e Itamar, vocês são sacerdotes. Deus colocou vocês como sacerdotes. Vocês viram o que aconteceu com o irmão de vocês? Os dois irmãos, Deus pegou, botou fogo neles, matou eles. Deus não deu a vocês para que respondam pelo erro da assembleia e faça expiação por eles perante Jeová. Deus não deu eles para vocês para que vocês fizessem expiação por eles perante Jeová? Versículo 18. Vejam, Eleazar e Itamar. Vejam, o sangue da oferta não foi levado para dentro do lugar santo. Vocês, Eleazar e Itamar, sacerdotes, vocês certamente deviam tê-lo comido no lugar santo, assim como me foi dado a ordem por Deus. Versículo 19. Arão, irmão de Moisés, disse a Moisés: Hoje, Moisés, eles apresentaram a oferta pelo pecado e a oferta queimada perante Jeová, Pai de Jesus. E ainda assim, essas coisas aconteceram comigo. Se hoje eu tivesse comido da oferta pelo pecado, será que isso teria agradado a Jeová? Versículo 20. Ao ouvir isso, Moisés ficou satisfeito. De novo, do versículo 16. Então Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado para Deus e descobriu que o bode tinha sido queimado, de modo que Moisés ficou indignado com os dois sacerdotes que restaram, Eleazar e Itamar, que são sobrinhos de Moisés, filhos de Arão, também sacerdote, que restaram. Que restaram foram esses dois filhos, porque os dois filhos, Deus botou fogo neles e matou eles, os dois sacerdotes. E disse, versículo 17, por quê? Moisés disse, por quê?
vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo, visto que é algo santíssimo? Deus não a deu a vocês para que respondam pelo erro da Assembleia e faça expiação por eles perante Jeová? Não, Deus não. Acho que é o povo da Assembleia que deu. Para que respondam pelo erro da Assembleia e façam expiação pelo povo da Assembleia perante Jeová, Pai de Jesus. Versículo 18. Vejam, o sangue da oferta não foi levado para dentro do lugar santo. Vocês, sacerdotes, certamente deviam tê-la comido no lugar santo, assim como me foi dado a ordem por Deus. Versículo 19. Arão, irmão de Moisés, que era sacerdote, disse a Moisés: Moisés, hoje esses 2 meus filhos que restaram, apresentaram a oferta pelo pecado e a oferta queimada perante Jeová. E ainda assim, essas coisas aconteceram comigo, perdi 2 filhos queimados por Deus. Se hoje eu, Arão, tivesse comido da oferta pelo pecado, será que isso teria agradado a Jeová? Versículo 20. Ao Moisés ouvir isso, Moisés ficou satisfeito. Eu não entendi, gente.